Bom, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro e a gente vai estar iniciando a nossa aula 3 da Geografia A, beleza? Então, vamos lá. Galera, nessa aula 3 a gente vai ver um tema bem importante para a prova de vocês, tá? Que é a ideia da deriva continental, movimentação de placas e os tipos de movimentações que a gente tem relacionado às placas tectônicas, beleza? Então, nas últimas aulas vocês viram na parte da geografia física como que foi a formação da Terra, como que é os seus movimentos na questão astronômica, e agora a gente vai entender um pouco como que se forma o nosso relevo, perfeito? O que que acontece? A gente descobriu ao longo da história que o nosso relevo ele é formado tanto pelos agentes externos quanto os agentes internos. Então a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona essa ideia aqui nessa aula, beleza? Aqui eu trouxe para vocês uma ideia dessa evolução, mas eu pergunto para vocês, o que será que gera essa deformação no relevo? O que que forma as cadeias montanhosas ou a diferença do piso oceânico que eu tenho, beleza? Para entender um pouco esse sinônimo, a gente precisa entrar numa teoria que foi formulada lá em 1914, 1910, em que só foi confirmada anos seguintes, beleza? Essa teoria ela é chamada de deriva continental, beleza? O que ela tem como ideia? Que a Terra ela não é formada por uma crosta única, que seria como uma casca de ovo, mas ela é formada por diferentes placas, onde ficam flutuando sobre uma parte mais pastosa e essas placas elas ficam dançando, beleza? Então, vou entender um pouco esse contexto na história, quem que formulou e por que que eu tenho que lembrar disso. Porque essa pessoa, ela pode aparecer como referência nas questões da prova de vocês lá no final do ano, quando se trata dessa questão das placas tectônicas. Esse autor ele é muito importante, seja ele pela criação, seja pela importância que essa teoria teve depois na nossa história com a sua confirmação. Então, entender um pouco um conceito de deriva continental. O que é ideia de deriva? Deriva é quando você não tem rumo, quando você não tem direção. Quando você fala assim, tô à deriva no mar. Sei lá, vocês estavam trazendo um muamba lá da China e o navio ficou sem gasolina, sei lá, rolou um BO e vocês ficaram no mar naufragados. O que acontece? Vocês não têm rumo. Então, o conceito de deriva é isso. As placas que eu tenho que formam essa minha casca, então da crosta terrestre, ela não tem uma direção certa. A gente sabe para onde ela vai, mas ela pode ter algum tipo de mudança nos milhares de anos que a gente tem da Terra, beleza? Não é uma coisa exata. Então, onde que surge essa teoria, professor? Onde que ela vai começar? Ela vai surgir com um estudioso, esse cara, na verdade, era meteorologista, Alfred Wegener. Ele vai fazer essa teoria lá em 1915, no livro de vocês tem todo esse contexto histórico, o professor vai falar mais direto, não vai ficar se enrolando sobre isso, e ele vai colocar esse conceito do quê? Essa palavrinha-chave que vocês têm, que a Terra ela não é formada por uma crosta, mas que a gente é formado por uma estrutura, nossa, era para pegar um mais grosso lá, mas não dá nada. Então, essa ideia da palavra que flutuou. Então, ele queria o quê? Dizer que a Terra não era algo único ou maciço na sua crosta, mas que ele era formado por diferentes placas que ficavam flutuando sobre um material mais pastoso, nesse caso, o próprio magma que a gente entende, então, a lava que sai, que é expelida e que era possível ver isso. É, Foi comprovado na época? Não. A teoria dele não foi muito aceita pela sociedade acadêmica na época, por conta da falta de tecnologia para comprovar isso. Entretanto, esse cientista ele vai trazer algumas evidências na época, mas que só foram confirmadas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Alguns exemplos tá aqui que eu passei, vocês também têm no livro de vocês, tá? Que é o quê? A ideia do encaixe litorâneo da África com as Américas, então principalmente com a América do Sul. Quando a gente pega o mapa mundi, galera, se vocês tiverem um em mãos, se quiserem pegar um, é bem interessante que a gente vai observar que parece que todos os continentes eles se encaixam de alguma maneira como quebra-cabeça gigante. Então parece que de alguma maneira ele já foi encaixado e ele conseguiu observar isso e evidenciou com uma forma morfológica. Então, olha, eu consigo descrever que o litoral se encaixa numa outra região muito distante. A existência de fósseis, então, um animal que era encontrado lá na Europa também aparece em regiões do sul da América do Norte. Então, eu paro para pensar como que animais que não voavam eles conseguiam estar em regiões muito distantes, além do oceano. Era mais uma ideia. A ocorrência do mesmo tipo de plantas e fósseis, então essa questão também vale para essa evidência que ele coloca, e a ideia geológica. Então o que ele falou? Olha, tem um tipo de solo aqui na América do Sul
que ele é igualzinho um tipo de solo que está em profundidades muito grandes lá na região da África. Então ele vai trazer essas evidências, entretanto na época não foi muito aceito. Por que não foi muito aceito, professor? Por que eu não, na época ele não foi tão entendido ou compreendido em relação a isso? Por falta da tecnologia e por ser algo muito grande, uma dimensão onde o ser humano não ia conseguir observar essa movimentação, até porque essa movimentação ela é muito lenta. Os continentes se movimentam cerca de 1 centímetro, uma quantidade absurdamente pequena ao longo de um ano. Na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa bem interessante. Começa a surgir muitos mísseis, bombas intercontinentais, então que atravessam grandes distâncias. Entretanto, algumas delas são lançadas por submarinos. Quando eram lançados muitos desses a longas distâncias, foi possível observar que esse míssil, esse objeto não chegava. Esse é um exemplo de situação, tá, gente? Não quer dizer que era isso que fez escrever. O que foi possível observar? Que o fundo oceânico ele não era plano. E aí tem um problema. Se ocorre desgaste na paisagem no relevo, o sedimento teria que depositar e tudo teria que ficar meio que aplanado. Só que se observou, e principalmente com o sonar depois, que o fundo oceânico ele era todo quebradinho, todo rugoso. E aí começou a se colocar em dúvida, como que se forma esse tipo de situação rochosa, geológica, se era para eu ter uma condição mais plana. E aí, por meio da evolução tecnológica, desses estudos mais aprofundados, também com base naquelas evidências que ele apresentou, você consegue observar que a Terra ela não é uma crosta rígida. Caiu na prova de vocês, sempre tomar cuidado com isso. Ah, professor, tem influência se eu estou tipo, próximo de uma rachadura, de uma parte central? Tem, a gente vai ver mais lá na frente. Mas sempre lembrar que a Terra, então, ela não é formada de uma coisa única, mas diferentes porções de terra que formam essas placas tectônicas, beleza? Hoje essa movimentação já é comprovada, a gente consegue observar isso no meio de tecnologia bem avançada. Exemplo que eu trouxe para vocês a imagem do satélite, consegue registrar essa movimentação ocorrendo na nossa superfície, beleza? Então, sempre lembrar disso é bem importante. Eu trouxe para vocês aqui ó, uma evolução geológica que a gente tem, vocês têm aquela tabelinha então em relação à evolução geológica da Terra, tá? Que representa isso que o professor acabou de falar. Então, desde lá da Pangeia até a formação que a gente tem atualmente e mais ou menos para onde se deslocou cada uma dessas placas para formar o cenário que a gente tem hoje, beleza? E aqui eu trouxe para vocês, então, aonde que está cada uma dessas placas. Se não me falha a memória, agora são 14, tá, gente? E aqui é bem interessante para a gente observar o quê? Que aonde são regiões de contato, então, exemplo, aqui a gente tem o famoso Círculo do Pacífico, tá? O que que acontece? Nessas regiões onde eu tenho contato aqui de placas, é onde elas geralmente vão sofrer o quê? Terremotos, atividades vulcânicas, então abalos sísmicos muito recorrentes. Exemplo, por que o Brasil não sofre muito com isso? Porque a gente está o quê? No meio de uma placa. Ah, professor, quer dizer que aqui não tem rachadura, que não tem esse contato? Não quer dizer que não tenha. Tem, em um nível muito menor e com atividades sísmicas muito menores do que a gente pode observar numa região de contato. Como que isso acontece, galera? Como que essas placas se movimentam, como que elas se deslocam e como que elas chocam? E aqui que vocês têm que tomar cuidado com esse termo aqui, ó, células convectivas, tá? Células de convecção, caso caia na prova de vocês. O que que ela quer dizer? Ela está falando, então, de material magmático que sai das partes mais quentes da Terra, então próximas ao núcleos, elas sobem. E na medida que elas sobem, o material que é mais gelado, ele desce. E aí isso forma um ciclo e que vai movimentar as placas em 3 diferentes movimentos que a gente vai observar agora e eu vou explicar melhor para vocês com uma imagem ali na frente, beleza? O que eu não posso esquecer? Que essas células convectivas elas vão formar 3 tipos de movimento que vão ocasionar o movimento das placas, beleza? Não pode esquecer, pelo amor de Deus. Primeiro movimento convergente, quer dizer o quê? Que as placas elas vão no mesmo sentido, elas vão se chocando. Professor, tem alguma coisa a ver com o filme? Não tem porra nenhuma a ver com o filme, tá? Então, não fica pirando errado com o filme e a prova. Coloca aqui, para lembrar das besteiras que o professor fala, e daí você consegue fazer uma ponte, tá? Por que convergente? Então, eles estão indo na mesma direção.
Aqui eu trouxe para vocês, tá? É um exemplo que a gente tem aqui da placa da América do Sul, e aqui você tem a placa de Nazca. Aqui é mais ou menos como se fosse a região do Chile, tá bom? Aqui, ó, Peru e Chile, tá? O que que acontece? Então essas duas placas se chocam e na hora que elas chocam, elas continuam se empurrando. Só que para onde que elas vão? Não existe um local para elas continuarem reto. Então elas vão se dobrando. Deixa eu fazer no sentido que acho que daí fica certinho com a imagem ali da foto. O que que acontece? E nessa dobrar, ele vai formando as cadeias montanhosas. Então você está vendo uma placa. Opa, essa imagem aqui não, essa cor não vai dar certo. Deixa eu pegar o roxo. Então o que acontece? Uma placa que ela vai para baixo, vai descer e vai ficar embaixo dessa. Enquanto essa vem, e para onde ela vai? Vai começar a se acumular, vai ficar nessa região e vai se tornando cada vez mais alta. E aí eu tenho a formação das cadeias montanhosas, como é o caso dos Andes, as montanhas rochosas, a região do Himalaia, tá bom? Isso aqui é muito interessante, porque vai cair na prova de vocês como dobramentos modernos. Então, essas regiões de contato geralmente tendem a formar essas cadeias montanhosas, só que os dobramentos modernos são formações que a gente vai ver de aproximadamente 70, 80 milhões de anos atrás. Isso, naquela tabelinha de era geológica, é um tempo muito recente na história do nosso planeta, tá bom, galera? Então, toma cuidado. O que que acontece, então? Você tem lá, deixa eu pegar aqui, agora não dá para voltar. Você tem essas placas que se chocam. Aqui é a Índia, tá? Aqui o Tibete, que é a região da... Opa! É legal que eu vou falando e eu vou esquecendo de marcar um negócio. Então aqui a gente tem a Índia, região do Tibete aqui, e para trás a gente tem as regiões da China, tá? O que acontece? A Índia foi em direção à placa asiática e com isso ela se chocou. Então até hoje ela está adentrando essa placa. E aqui eu tenho a formação da cadeia montanhosa do Himalaia. O que que acontece? Isso faz com que eu tenha essas formações elevadas, como vocês estão vendo na imagem. Beleza? Aqui uma representação então das montanhas rochosas, regiões próximas do Canadá, e aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes bem próximos da gente, tá bom? Caiu na prova de vocês, dobramentos modernos. Tem no Brasil? Não, galera. Não tem esse tipo de formação no Brasil. No Brasil a gente só vai ter regiões de cráton, escudos cristalinos e regiões sedimentares. Dobramentos modernos, nunca. Tomar cuidado com isso, beleza? E aí depois a gente passa para o movimento divergente. Se eu tenho um movimento que vai na mesma direção, eu tenho movimentos que vão em direções opostas, vão em direções contrárias. E aí é muito interessante porque eu vou ter a formação do que eu chamo das dorsais oceânicas. Então essas regiões vão se tornando mais baixas e geralmente vão tendo a ter um acúmulo de água, de oceanos que vai se formando por conta dessa rachadura. A exemplo que a gente pode pegar aqui, ó, imaginem que esse primeiro momento aqui, ó, é quando a América do Sul e a África estavam unidas. E em sequência, quando a gente começa a ter a separação, esse tipo de formação vai acontecendo em um processo que leva milhões e milhões de anos, tá bom? Então, não esqueçam disso daí, beleza, galerinha? Aqui um outro tipo de formação, também por consequência dessas movimentações, que é interessante, é que nas falhas e rachaduras, quando se abre, quando essas placas se deslocam, ela libera um magma, tá? Que se cai em superfície se chama lava, e quando ela tem muita força por conta da pressão, então a célula convectival que vem de baixo para cima, ela joga isso até passar do nível zero do mar. E aí, como eu estou com muita água em volta, né, água do oceano, ele resfria e isso vai formando um conjunto geralmente de ilhas. Se vocês pegarem o mapa da Oceania, vocês vão ver que alguns conjuntos de ilha, se você ligar elas como se fosse tipo aquele joguinho de pontos, sabe? Ele forma ou meia-luas ou linhas quase que retas por conta de separação, tá bom? Então sempre lembrar disso também é bem importante. Aqui alguns exemplos, então lá no Oceania, como a gente viu lá, se vocês quiserem retornar e ver lá naquele mapa do conjunto de placas tectônicas, em volta dela a gente tem muitas áreas de contato, então de muita atividade sísmica acontecendo, beleza? Aqui, ó, esse exemplo ele é bem interessante para a gente observar os dois tipos de movimentos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma região mais quente, que é o núcleo da Terra, lógico, temperaturas muito mais acentuadas, as duas são bem fortes, né? Bem quentes, tanto a parte interna quanto externa, mas lá é mais quente do que a parte próxima da superfície.
E aí, o que que acontece? Eu tenho as minhas células convectivas, como vocês estão vendo aqui. O que que acontece? Essa região é mais quente, então ela se torna menos densa, esse material se torna mais leve e vai o quê? Subir. A hora que ele chega aqui próximo da superfície, ele vai se chocar com essas placas, que são mais espaçosas e rígidas, e vão começar a se deslocar para alguma região. O que que acontece? Nesse processo de deslocamento, eles estão se tornando mais frio do que esse material. E aqui está vindo mais material. Como não pode se criar vácuo, ele vai fazer um processo em ciclo. Daí o que acontece? O material ele se torna mais pesado, porque agora está mais frio, se torna um pouquinho mais denso, e ele desce. E aí eu tenho a criação dessa minha célula convectiva acontecendo. Aí ele forma os processos de movimentação de placa, seja o convergente, seja o divergente, como vocês estão vendo aqui, opa, aqui nesse exemplo que tem aqui embaixo, nessa seta super alinhada do professor. O que que acontece? A célula convergente é essa que a gente vê no caso das montanhas aqui no lado da imagem, e o divergente é o caso que a gente tem aqui no meio do oceano, que daí ele vai formar a dorsal. Exemplo muito próximo da gente, dorsal mesoatlântica, é aquela que vem desde aqui da Antártida até mais ou menos o Ártico e atravessa todo o Oceano Atlântico, beleza? Depois, a gente tem um terceiro movimento, que é bem interessante, que é o movimento transformante. O que é um movimento transformante? É quando eu tenho duas placas tectônicas e elas estão indo em sentidos diferentes. Não é nem oposto nem na mesma direção. Elas estão paralelas. Só que é sentido diferente. Uma está indo, a outra está vindo. O que acontece? Pode ser uma mesma placa ou pode ser placas diferentes que estão em contato. O que acontece? Como elas estão ali coladas ou em um contato muito forte, elas estão acumulando energia, até uma hora que esse contato ele não segura e aí ele solta. Então, na hora que ele faz esse soltar, ele solta toda essa energia que estava acumulado nessas placas que estavam se segurando. Esse movimento transformante, ele é muito importante lembrar, porque é ele que vai ocasionar praticamente 90% o caso dos terremotos, tá? Então, quando a gente fala de fraturas no solo, quando a gente vê a questão daqueles filmes hollywoodianos de terremotos, eles estão representando esse tipo de falha. Um exemplo bem conhecido que é a falha de Ceandres. Então, eu tenho a placa oceânica e eu tenho a placa da América do Norte. Uma está se deslocando, vocês podem ver aqui, ó, em sentidos contrários, norte e sul, né? Não contrários no sentido de uma e distante da outra. E o que acontece? Na hora que elas estão se deslocando, elas estão em contato e estão acumulando esse material, até uma hora que ele não aguenta e ele solta totalmente esse material. A energia é tão grande, galera, eu coloquei um exemplo aqui só para vocês verem, um trilho de trem que ele foi dobrado. Agora imagina a grossura do material de aço maciço e você ter uma dobra exponencial desse num solo. É uma coisa muito interessante, é muito massa de ver esse negócio, beleza? Para o último, para a gente finalizar, tá? Não vou ficar me alongando muito nessa aula para não ficar cansativo, tá? É bem prático. Então, aqui a gente também tem um caso, no caso dos terremotos, que é só alguns conceitos caso caia na prova de vocês e vocês ali só se tocar para não ter algum problema, tá? Quando vocês veem noticiários, escutam o epicentro do terremoto, a situação que aconteceu, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Não quer dizer que é exatamente aonde aconteceu ali em superfície. O epicentro é a área em superfície da onde essa minha energia foi liberada. A área que ele realmente aconteceu é o que eu vou chamar de hipocentro. Então, a falha vai acontecer lá no interior dessa placa, dessa crosta, desse material, e aí essa energia vai ser liberada. No ponto em superfície, que é aqueles que aparecem geralmente nas notícias, é onde aconteceu essa liberação de energia mais em relação à superfície, tá bom? Onde ele começa um ponto superficial. Por que é interessante lembrar disso? Se eu pegar regiões como é o caso do Japão, o Japão está em contato com 3 diferentes placas. Existe uma atividade sísmica muito grande. E isso tende a ocasionar situações muito agravantes. Exemplo, alguns anos atrás a gente teve a inundação da usina de Fukushima, agora se não me falha a memória. Desculpe se eu estiver errado, pessoal. E o que acontece? Ocorreu um abalo sísmico, um tremor de terra no oceano.
Aí o que acontece? Como eu tenho água em cima, essa água absorveu essa energia que foi liberada para a superfície. E aí ela forma o quê? A tsunami. A tsunami chegou no litoral e acertou, atingiu a cidade. Então, essas tsunamis são originadas não de movimentos naturais no oceano, mas sim no piso oceânico, nas regiões de contato de liberação de energia sísmica, tá bom?